para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre a videira verdadeira e os seus ramos. Esse texto foi o próprio Jesus que reuniu os seus discípulos e foram passar para eles. Estavam ali os 12 discípulos, aliás, os 11, Judas aqui já tinha se apartado de Jesus. E Jesus vai usar uma metáfora, uma alegoria. Por meio de uma metáfora, uma ilustração, Jesus ia falar para os seus discípulos como que é. E a videira aqui, nós sabemos que Israel, no Antigo Testamento, sempre foi aderido esse nome a Israel, a videira verdadeira. Só que Israel falhou, cometeu infidelidade espiritual com Deus. Então é nesse sentido que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Israel falhou. Então, por meio dessa metáfora usada aqui, Jesus pega coisa da agricultura. Então, por meio dessa extensa metáfora da videira e dos ramos, Jesus estabeleceu base da vida cristã. Aqui Jesus vai mostrar que tem gente que dá fruto estando na igreja, estando no ramo, estando na videira, e outros não dão. Mas esses que não dão fruto, logo será cortado, afastado, será tirado do meio. Então, Jesus estabeleceu aqui a base da vida cristã. Jesus usou uma imagem da vida agrícola desse tempo, ou seja, videiras e produção de uvas. Então, quando Jesus contou essa parábola ali para os discípulos, eles entenderam, porque Jesus usou um meio que eles pudessem entender. Então, Jesus usou essa metáfora ali do tempo deles. No Antigo Testamento, como eu disse, videira era comum, era usual ser destinada como símbolo de Israel, da nação. Está lá em Salmos, no capítulo 80. Então Jesus se identifica especialmente como a videira verdadeira. E Jesus fala que o Pai, que Deus Pai, é o agricultor, é quem cuida dessa videira. E o Pai, como agricultor, ou aquele que cuida da videira, a videira possui 2 tipos de ramos, ou 2 tipos de crentes. Vamos colocar aqui no lugar de ramos 2 tipos de crentes. Primeiro, os que produzem fruto bom e os que não produzem nada. Os ramos que produzem fruto são crentes genuínos, verdadeiros, autênticos, que foram nascidos de novo. Esses Deus os chamou, os elegeu, os salvou a fim de que dê fruto. Foi para isso que Deus nos salvou. Não foi para ficar omissos, não foram para ficar ocultando o Evangelho, não, foi para que dá fruto, e fruto que permaneça. Então, o primeiro ramo aqui é os ramos que produzem fruto. Os que produzem fruto são os crentes genuínos. Agora, embora no contexto imediato aqui, nessa conversa de Jesus aqui, esses ramos que produzem bom fruto, no contexto imediato se estende a quem? Os 11 discípulos. Então Jesus fala de uma maneira imediata, comum, e de uma maneira geral também se estende a nós. Porque a igreja em Atos e se estendeu ali até a nós, essa mensagem está falando com nós agora, no presente, ela está servindo para nós. Então os ramos que produzem bom fruto eram os 11, ou seja, eram os salvos. E os ramos ali que não produziam bom fruto, era o joio, era Judas. No contexto imediato, ele não produzia, o que Jesus fez? Ele foi cortado, ele foi tirado, saiu do meio deles. Então, meus irmãos, no contexto aqui, fala dos 11 discípulos fiéis. A imagem também engloba todos,
crentes de todos os tempos, nós. Os ramos que não produzem fruto são os que se professam crentes, que dizem crentes, são os crentes nominais, crentes de boca, mas nada em obras, nada em fruto. Esses são os que não produzem fruto, mas a falta de fruto indica que não houve verdadeira conversão. Porque é impossível que é salvo de verdade e não produzem fruto. Então a falta de fruto, a falta de comportamento, de conduta, a falta de um estilo de vida que agrada a Deus, a falta de obras, dão evidências que a salvação genuína jamais aconteceu, não passou nem perto. Judas estava sendo a imagem desses que não dá fruto, é um tipo de Judas. Então, especialmente no contexto aqui, Judas, Jesus usou Judas, a imagem de Judas, para dizer para que seus discípulos entendessem. Então, agora todos que professam fé em Cristo, mas que na verdade não possuem salvação, esses são a imagem de Judas aqui, são os ramos que não dão fruto. A imagem dos ramos improdutíveis, sendo queimados, retrata o castigo e a rejeição eterna. A imagem aqui dos ramos que seca e é cortado e logo joga ao fogo para ser queimado, é uma imagem do julgamento escatológico, do inferno, do Gueena, que está por vir. Então essa é a imagem. Então, feito essa introdução, vamos ao texto, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Bom, Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou fiel. Israel falhou, eu sou essa videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a salvação. Eu sou o único caminho. A salvação, porém, vem de Deus. Ele fala aqui, e o meu pai é o agricultor. Lá em Jonas capítulo 2, versículo 9, fala que a salvação vem de Deus. Deus planejou a salvação e Jesus voluntariamente veio ser o Salvador. Então, o agricultor é o que cuida dessa videira. E ele vê ali algo que está atrapalhando a videira ali ou os outros ramos de dar fruto. O que ele faz? Ele poda, ele tira para que as outras se purifiquem e dão mais fruto. Então Jesus está querendo dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Se ele falou que ele é a videira verdadeira, logo nós pressupõe que tem videiras falsas, tem videiras que são mentirosas. Por isso que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. No Evangelho de João nós vemos 7 vezes Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta. Então Jesus tem esse direito de chegar e dizer: eu sou a videira verdadeira. E continuando aí no versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então ele corta. A figura é do podador, ou seja, é o pai. É o pai que corta, é o pai que poda, é o pai que limpa. A figura é do podador, ou seja, Deus, Pai, eliminando as partes mortas para que os ramos vivos e produtivos sejam claramente distinguidos. Ou seja, a razão que o Pai corta, tira o falso crente, tira o ramo que não produz fruto, que está podre no meio dos bons, é para quê? É para que os outros sejam distinguidos, sejam diferenciados, sejam notórios, sejam claros no meio dos outros. Então essa é a razão que Deus poda, para que os que produzem bom fruto seja claramente visto pelas suas obras, pelos seus frutos.
Não tem como esconder os frutos, a conduta, não tem como. E o texto e o estudo continua dizendo: essa é a figura dos cristãos apóstatas, que na realidade nunca creram e que serão eliminados no julgamento. A vida transformadora de Cristo nunca pulsou neles, eles nunca conheceu. Talvez eles vieram à igreja, se emocionaram, gostaram, simpatizaram, choraram, derramaram lágrimas, mas o Evangelho nunca transformou. Talvez saiu da porta fora e continuou com a mesma vida, continuou mentindo, continuou praticando a mentira, praticando uma vida que nunca mostrou uma transformação do caráter, nunca mostrou uma transformação da nova natureza de Cristo em si. Então esses, Jesus corta, ele o corta. A palavra cortar aqui significa literalmente remoção. Ou seja, se o jardineiro, o agricultor vê uma planta ali não dando fruto ou que está atrapalhando as outras, ele corta literalmente. Então a figura aqui, a palavra pode significar literalmente uma remoção, tirar, remover do lugar. Sendo então uma referência, talvez pode ser uma morte, até morte física. Por quê? Uma morte física de crentes infrutíferos. Ah, é? Baseado em quê? 1 Coríntios 11:30. Vamos abrir para os irmãos conferir juntamente comigo. 1 Coríntios 11:30. 1 Coríntios 11, versículo 30. Diz assim, o apóstolo Paulo: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, meus irmãos, aqui, esse texto aqui está dizendo da ceia, que aquele que bebe sem discernir o corpo de Cristo está bebendo juízo. E esse juízo de Deus pode ser o quê? Ele fala aqui, porque há entre vós muitos fracos, fraqueza espiritual, frieza espiritual, e doentes, pessoas doentes, pode ser doença física. E também há muitos que dormem. Dormem aqui é uma palavra para dizer a morte. Por isso há muita razão entre vós, muitos que morreram. Então, Jesus, o julgamento de Jesus pode se aplicar literalmente à remoção do ramo do crente falso, tirando do crente verdadeiro. Do crente verdadeiro, tirando ali o infrutífero, que não produz fruto. Se nós plantar um pé de uva, nós deixamos ele lá há muito tempo e ele não dá fruto, o que é que nós fazemos? Com o passar do tempo não vai dar nada, nós vamos cortar, tirar, não serviu para nada. Jesus conta até uma parábola da figueira estéril, lá em Lucas 13. Então, ele continua no versículo 2, ele limpa para que produz mais fruto. Agora ele está falando daquele verdadeiro, todo que produz bom fruto, ele limpa para que produz mais fruto. Limpa aqui no sentido de que Deus remove ou tira da vida do crente salvo, todas as coisas que possam atrapalhar a produção do fruto. Se tem alguma coisa atrapalhando nós dar fruto, se tem alguma coisa atrapalhando o povo de Deus dar fruto, fruto no sentido de que, meus irmãos? Gálatas 2, ser paciente. Se tem alguma coisa que está tentando tirar a sua paciência, se tem alguma coisa te atrapalhando na caminhada cristã, saiba que o texto está dizendo que Deus vai limpar para você produzir mais fruto. Então Deus remove, Deus tira da vida do crente salvo coisas que possam atrapalhar a produção do fruto. Então, se tem alguém atrapalhando, Deus pode tirar essa pessoa do meio. E como nós lemos, pode ser no sentido literal ou figurativo também. Então, Deus tira, Deus remove. Agora olha o versículo 3.
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora ele vai dirigir essas palavras para os 11. Vocês já estáis limpos. Ou seja, a palavra já transformou vocês. A palavra já purificou vocês. Vocês estão limpos, vocês estão salvos. Vocês foram regenerados. Então, vós já estáis limpos. Vós se referem aos crentes verdadeiros, aos salvos, aos eleitos, aos escolhidos de Deus. A palavra de Deus limpa e purifica. Ela é poderosa para limpar, para santificar, para purificar. Efésios 5:26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, meus irmãos, os crentes verdadeiros já estão limpos pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora, a palavra permanecer aqui, parece uma condição, né? Eu só vou ser salvo se não é a graça, é só se eu estiver. Muitos usam isso, para falar, não, ali há a perda de salvação, se eu não permanecer, eu vou perder minha salvação. A palavra permanecer aqui significa permanecer ou ficar por perto. O fato de permanecer significa que é uma evidência que eles já foram salvos. O fato de eu perseverar, o fato de eu estar nos pés do Salvador, eu não faço isso para mim ser salvo, não. Eu faço isso porque eu fui salvo, é uma evidência da minha salvação, é uma evidência que o Evangelho me alcançou. Então a palavra permanecer aqui, ela significa ficar perto, significa permanecer perto de Cristo. Então o fato de alguém, de nós, de alguém que está aqui nessa manhã, permanecer perseverantes na palavra de Deus, significa que é uma evidência de que a salvação já ocorreu em você. Se você é um crente que persevera, a perseverança é uma característica do verdadeiro salvo. A perseverança é um atributo que o salvo tem, os súditos do reino de Deus têm. Então, não é vice-versa. Não ocorre isso, eu vou ficar perto, se eu não ficar perto eu vou perder. Não, por você ficar perto mostra que você foi salvo, é uma evidência, algo que acontece de consequências que você foi alcançado por Deus, e não vice-versa. O fruto ou evidência da salvação é continuidade no serviço cristão. Então, meus irmãos, o fruto ou evidência da salvação é uma continuidade no serviço cristão. Abra comigo em 1 João 2,19, por favor. 1 João 2,19. Diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido. Olha só o que o texto está dizendo, o versículo 4. Eles saíram de nosso meio. O contexto imediato está falando dos anticristos. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos. Embora estava no nosso meio, mas nunca eram dos nossos. Embora estava no meio dos salvos, mas não eram salvos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido. A permanência era uma evidência que eram dos nossos, mas porque não permaneceu, foi uma evidência de que não era dos nossos. Então, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha só, não perseveraram, talvez chegaram, choraram, revelou, pregou, cantou, tocou, falaram em línguas,
mas a evidência, a conduta, o caráter, lá fora, interior, exterior, não permaneceu, dando a evidência que foi só uma emoção, só algo emotivo. Então, não ficaram no meio dos nossos porque não eram dos nossos. Então, a palavra significa que a permanência é consequências da salvação. O fruto ou evidência da salvação é continuidade no serviço cristão e no seu ensino. Jesus diz lá em João 8, no versículo 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, havia ali um grupo de judeus que tinham crido, mas havia outros tipos de judeus que estavam endurecidos, e Jesus leu os seus corações e falou: olha, se vocês permanecer, ou seja, a permanência é uma evidência da crença, é uma evidência se de fato vocês estão crendo de todo o coração. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o crente que permanece é o único crente legítimo. Não tem como o ímpio ou o falso crente permanecer fielmente a Jesus. A sua obra, a sua conduta é exposta pela luz do Evangelho, ela é exposta, ela não consegue esconder. Não consegue. Então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em mim, João explica o que essa frase significa ao usar a mesma palavra lá em 1 João 3,24, que a permanência e a obediência são consequências da salvação. Então a permanência, ela depende da obediência, e a obediência também da permanência. São quase sinônimas, porque elas são evidências da salvação. Olha só, no mesmo João que nós estamos lendo, o Evangelho de João 15:10. 15:10. Se guardardes, João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quem guarda o mandamento do Senhor, esse permanece no amor de Deus, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então, meus irmãos, nós já vamos para o versículo 5. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a razão do crente verdadeiro dar fruto é porque está em Cristo. Sem Cristo não há fruto bom. Sem Cristo não tem como nós vivermos a vida verdadeira. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há salvação. Sem mim nada podeis fazer. Então, ou seja, a razão do crente verdadeiro dar fruto não é porque é bom. Dar fruto não é porque os seus méritos, a sua justiça, as suas obras são boas. A razão é Cristo, é porque está em Cristo, é porque está na videira. O ramo, se não estivesse na videira, ela não ia dar fruto. Ela por si só, ela não produz nada. Por si só, ela não pode fazer nada. Então, por isso que Cristo fala: sem mim, nada podeis fazer, nada é nada. Então, a graça, a justiça de Deus é que nos faz permanecer. Então, os nossos méritos, as nossas justiças, nós temos que entender que não é nada. Então, nós fazemos por causa que Cristo fez, por causa da justiça, da graça de Deus. Tudo é dele, tudo veio através dele, por meio dele, para ele. Então, sem Cristo não podemos nada, não vamos a lugar nenhum. Sem Cristo, meus irmãos, nós não vamos conseguir pregar o Evangelho.
Sem Cristo nós não vamos conseguir se dar bem na vida. Sem Cristo nós não vamos chegar nos nossos alvos, nos nossos objetivos. Sem Cristo nós não vamos conseguir caminhar, prosseguir, perseverar. Sem Cristo não tem como. Certa vez um teólogo falou: olha, sem o poder do Espírito Santo você não pode pregar o Evangelho. Ele respondeu: não. Sem Cristo eu não consigo nem amarrar o meu sapato, porque só a razão de eu estar respirando, só a razão de eu estar vivo, já é uma graça, já é um mérito de Cristo. Então sem Ele eu não poderia nem acordar, então sem Ele eu não poderia fazer nada. Vamos lá para o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui a imagem é de destruição, é a destruição escatológica. Fala daqueles que rejeitam a verdade. Os falsos crentes serão tirados da fonte da vida. Eles serão banidos da vida, eles serão afastados, eles serão lançados no lago de fogo. Mateus 3, versículo 10 ao 12. Vamos abrir fazendo um favor. Mateus 3, 10 ao 12. Então ali é a imagem de destruição. Fala daqueles que rejeitam a verdade. Os falsos crentes serão tirados da fonte da vida. Mateus 3, 10 ao 12. Diz assim, aqui é a pregação de João Batista. Diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que acontece aqui em Mateus 3? João Batista abrindo o caminho ali para que Cristo pudesse chegar, que as pessoas já conhecessem. João Batista vai batizar pessoas, e ele batizando as pessoas, apareceram ali os fariseus, saduceus, vieram ao encontro de João Batista, querendo se batizar. E eles, por verem aqueles atos, eles gostaram e queriam ser batizados por João Batista. Mas João Batista, ele dá um grito: raça de víboras, quem vos induziu ou quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, futura? E depois ele fala no versículo 8: produzir fruto digno de arrependimento. Ou seja, João Batista está falando: olha, vocês querem ser batizados? Produzem frutos de salvação primeiro. Produzem fruto que mostram que vocês entenderam o Evangelho. Então, João Batista pega e fala aqui no versículo 10: já está posto o machado à raiz, ou seja, aqui é uma mensagem de juízo. Já está posto o machado à raiz. Machado é para cortar, é para podar. Já está posto a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse fogo aqui está falando do inferno, da condenação eterna. Agora olha o versículo 11, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo de João Batista era para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso, que não sou digno de levar ou desatar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para muitos pensam que o fogo aqui é algo espiritual, é algo para
fazer a pessoa ser mais fervoroso. Mas o contexto mostra que esse batismo com o Espírito Santo, João Batista está falando da salvação. E esse batismo com fogo, ele está falando da condenação eterna. Por causa, o versículo 10 fala que toda árvore que for lançada vai queimar no fogo, no inferno. E no versículo 12 ele vai falar que o celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Olha, o fogo inextinguível que não se apaga é o inferno. Então, pelo contexto, Jesus está dizendo que ele vai batizar com o Espírito Santo salvação, vai selar o crente com a salvação. E ele também vai fazer o que? Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Ser batizado, a palavra batismo é imergido, ou mergulhado, é imergido. Ou seja, ele tem poder para imergir o crente no céu, inserir no povo de Deus, e ele tem poder também para inserir, para lançar os incrédulos no inferno, na condenação eterna. E o versículo 12 ele diz: a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, o seu terreno, recolherá o seu trigo. Trigo é o salvo, ele vai recolher o salvo, o trigo, o batizado com o Espírito Santo, e vai recolher no seu celeiro. O celeiro é o céu, é os armazéns do céu. Então o salvo ele vai levar para o céu, mas a sua palha, o crente falso, o ímpio, o incrédulo, ele vai lançar, queimará em fogo inextinguível. Outras traduções falam em fogo que não se apaga, no inferno. Então esse batismo com o Espírito Santo aqui não é o falar em língua. Não, esse batismo com o Espírito Santo é a salvação. Ela se dá no momento que o crente se arrependa e é justificado por Cristo. Ele é selado na hora, ele é batizado com o Espírito Santo. E o batismo com fogo, pelo contexto, é a condenação. Nós vivemos dias, meus irmãos, que muitos pedem: me batiza com fogo, Senhor. E está pedindo para ser. Ainda bem que Deus não atende. Vê que pede na simplicidade, ou que foram ensinados a pedir. Só que é um texto em que muitos não concordam que é o inferno, mas pelo contexto mostra que é o inferno. Vamos continuar aqui no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Outro versículo bem mal interpretado. Vou pedir a Deus algo que vai me enaltecer e Deus vai me dar, porque a palavra de Deus fala que eu vou pedir o que eu quiser e Ele vai me conceder. Então, versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, vamos entender, os verdadeiros crentes obedecem aos mandamentos do Senhor, de modo que a obediência resultará em respostas de oração. Entendeu? Os verdadeiros crentes, eles obedecem os mandamentos, os preceitos, as leis, os estatutos de Deus, de modo que, por eles obedecer, eles pedem Deus em oração e Deus, pela sua graça e misericórdia, a dá em resposta das suas orações. Então, é por quê? Porque permanece no Senhor. Então, os verdadeiros crentes obedecem os mandamentos do Senhor, de modo que a obediência resultará em respostas de Deus. A oração do crente é produtiva e tem muito efeito. Lá em Tiago 5, versículo 16, a oração do justo, ela pode muito em sua eficácia, em seu efeito. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos desejos, falho, fraco, humano. Ele orou, não choveu. Depois ele orou de novo, choveu. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que aquilo que vai glorificar a Deus, nós precisamos que aquilo que nós estamos pedindo a Deus, conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, Deus fará.
Porque lá em Mateus 7 diz: qual é o pai que, se o filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se os vossos pais, sendo maus, vos sabem dar boas coisas, todo pai da gente não vai dar coisa ruim para a gente. Se os vossos pais, sendo maus, a depravação total atingiu eles, se eles, sendo maus, eles sabem dar boas coisas, e quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará muitas coisas melhores. Então, pedi, dá-se-vos-á. Batei, achar-se-vos-á. Insista pedindo ao Senhor. Então, detalhe, só será respondida essa oração se for algo para glorificar a Deus. Aqui é onde muitos erram. Aqui é onde muitos pensam que Deus ficam despachando bênçãos ali, dando coisas que não vai glorificar Ele. Pensa que Deus é um tipo de Papai Noel, fica só dando presente. Só ficam despachando bênçãos sem qualquer... Pensam nisso. Então muitas pessoas entendem mal. Eu vou pedir a Deus um carro, Ele vai me dar o carro. E talvez não ganhe o carro, culpa Deus. A palavra diz que Deus, se eu pedisse, Ele ia me dar. Cadê que até hoje? Não, Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe que se talvez nós tivermos aqui muitas coisas, nós vamos virar pessoas prepotentes, orgulhosas. Então é por isso que Ele retém, Ele fecha os céus. Versículo 8. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai. Então, a razão, a forma que nós damos fruto, nós estamos glorificando a Deus. As pessoas olham para nós e vê o que? Deus. Eles olham, vê as nossas obras boas e falam que ele é um servo de Deus. É para glorificar a Deus. Deus recebe glória nos nossos frutos, na nossa conduta. Então, de acordo com que estamos dando fruto, estamos também, além de mostrar às pessoas para dar glória a Deus, nós mesmos estamos glorificando a Deus. Versículo 14, vou pular aqui para adiantar. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha, assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus, qualquer um de nós podemos ser chamados de amigos de Deus. Abraão, ele foi chamado de amigo. O que é amigo? Amigo é uma pessoa que tem uma comunhão relacionável com o próximo, com o seu amigo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz também que Noé foi chamado amigo de Deus também. Então, meus irmãos, nós temos esse privilégio de ser chamados amigos, filhos de Deus, amigos de Jesus, irmão de Jesus. Então, assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus, está lá em Tiago 2:23, assim também aqueles que seguem a Cristo são privilegiados com extraordinária revelação por meio do Messias e Filho de Deus. E crendo, torna-se amigos de Deus também. Foi pelos seus amigos que Jesus entregou a sua vida. Olha só o versículo 13 de João 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, se Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou para nossa glorificação, justificação, é porque nós somos amigos dele. Ele considera nós, ele considera você. Antes, quando Adão peca, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então nós éramos inimigos, nós estávamos afastados da glória de Deus. É o que está lá em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos, afastados, distantes, separados da glória de Deus estavam. Então, meus irmãos, quando Jesus Cristo morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação, e nós cremos, arrependemos dos nossos pecados, Cristo nos reconcilia com Deus.
aquilo que nós tínhamos perdido lá no Éden com Adão, Cristo agora nos reconcilia com Deus, nos tornando o quê? Novamente amigos íntimos de Deus. Assim que nós nos tornamos amigos, e Cristo morre pelos seus amigos, morre por mim e por você. Tamanho privilégio. Versículo 16, para finalizar: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então vamos lá. Em realidade, nós não encontramos ao Senhor. Tem um hino: achei um bom amigo. Tem outros: quando eu me converti. Na verdade, foi Cristo que nos achou. Foi Ele que revelou a nós. Nós estávamos perdidos. É tanto que Jesus conta uma parábola. Fala de 100 ovelhas, uma perdida. Quem é a perdida? Nós. A dracma perdida. Quem é a dracma perdida? Nós. Depois ele fala do irmão mais velho, o irmão mais novo. Quem são aqueles irmãos perdidos? Nós. Então Jesus que nos achou. Em realidade nós não encontramos ao Senhor. A verdade é que Ele nos encontrou e nos escolheu para algum propósito, segundo a sua vontade. Qual é o propósito de Deus ter nos achado, ter tirado nós da vida de pecado e nos ter santificado? É para que nós demos fruto e andamos em santificação, em adoração ao seu nome, de maneira que nós o glorificamos a Ele. Essa é a razão que Deus nos salvou. Foi para isso. Deus não nos salvou aqui para nós ficar buscando bens materiais e esquecendo dele. Deus nos salvou para nós buscar Ele em primeiro lugar, em glorificar, adorar o seu nome. Então vamos lá. Não foi vós que me escolhestes. Então foi Deus que nos escolheu. A mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. A escolha foi de Deus, a eleição foi de Deus. Caso, por que ele fala isso? Não foi vós. Note que Jesus está falando isso aqui para quem? Os 11 discípulos. E se estende a nós. Jesus pega e fala. Provavelmente Jesus vê os 11 ali. Nós somos verdadeiros salvos, nós estamos seguros. E começa a ficar o que? Orgulhosos, pomposos. Nós estamos bem, nós estamos seguros. E começa a se achar melhor às vezes do que o outro. Então Jesus pega e fala: eu vos escolhi. O que Jesus está querendo dizer? Caso surgisse qualquer pretensão entre os discípulos, em termos de orgulho espiritual por causa de privilégios que usufruíram, Jesus deixou claro que tal privilégio repousava não nos méritos deles, mas no fato de eles terem escolhido de modo soberano. De modo soberano. Então Jesus mostra para ele: olha, não adianta presunções, vocês estão usufruindo dos privilégios espirituais, não é porque vocês são bons, foi eu que escolhi vocês antes da fundação do mundo. Então esses discípulos é uma forma de Jesus repreender o seu ego, repreender ali a sua altivez, repreender ali o seu orgulho. Eu que escolhi. Então Jesus, conhecendo o seu coração, conhecendo o coração de alguém aqui nesta manhã, Jesus está dizendo para você: não foi você, os méritos não estão em você, você não é nada sem mim nada vocês podem fazer, foi eu que escolhi. Não foi baseado nos seus méritos, mas foram baseados na minha soberana graça, foi apesar dos seus deméritos, foi apesar de você não ser nada, eu vos escolhi. Então, meus irmãos, Deus escolheu Israel. Então Deus sempre teve um povo, Deus sempre teve um povo exclusivo, Deus sempre teve um povo ali peculiar, sempre teve um povo único, um povo escolhido por Ele. Então era o povo de Israel, e hoje nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus.
mas não com base em qualquer mérito, quando Deus escolheu Israel. Não foi baseado no mérito de Israel. Deus elegeu anjos também para serem santos para sempre. Então, os próprios anjos que são perfeitos, sem pecado, dentro do seu limite dado por Deus, até eles foram eleitos por Deus. Não foi eles mesmos que fizeram algo para estar no céu, não, foi o próprio Deus. Então Deus elegeu anjos para serem santos para sempre, e Ele elegeu crentes para a salvação, a parte de qualquer mérito da parte deles. Então, qual é a conclusão nesta manhã? Porque Deus nos escolheu, porque foi Ele que nos achou, porque o perdido era nós. Para quê? Qual é a causa? Qual é o propósito? Para quê? Qual a razão? Qual a finalidade? Para que vades dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deis fruto. Um dos propósitos de Deus com a soberana eleição é que os discípulos que foram abençoados com essa revelação e compreensão produzissem fruto espiritual. O Novo Testamento descreve o fruto como atitudes santas. Está lá em Gálatas: amor, paz, mansidão, domínio próprio, paciência, benignidade, bondade. Comportamento justo também diante da sociedade. Está lá em Filipenses 1, versículo 11. Louvor, para louvar a Deus, elogiar, glorificar a Deus. Está lá em Hebreus 13, 15. E especialmente conduzir outros à fé em Jesus, como o Messias, o esperado, como o Filho de Deus, que veio salvar a humanidade perdida, caída, depravada, execrada, morta em ofensas, em delitos e em pecado. Foi para isso que Deus estendeu a sua mão santa, porque se Ele não estendesse a mão santa, todos nós íamos para a danação, para a condenação eterna. Então foi para isso, Cristo nos escolheu, nos salvou para quê? Adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e o que mais? Para produzir frutos que permaneçam, pregar o Evangelho, conduzir almas ao Salvador, louvar o seu nome, ser justo, ter um comportamento justo, conduta justa, conduta santa, e produzir os frutos espirituais: paz, mansidão, domínio próprio. Essa é a razão que Deus nos escolheu. Então, meus irmãos, a metáfora que Deus usa aqui, Jesus usa ali com os seus discípulos para mostrar algo profundo e espiritual, que há uma probabilidade grande de ter dentro da igreja ramos que dão fruto, crentes que dão fruto, é os que vão estar à direita de Deus lá no juízo final de Mateus 25, e também ramos, crentes que não dão fruto, os que nominais, que vai estar à sua esquerda, os bodes. Então, que nós venhamos dar fruto, pedir a Deus graça, embora não é fácil, não é perfeição, mas Deus, que pode tudo, é onipotente, Ele pode nos dar força para nós ser diferentes nessa sociedade, nessa cidade que é uma cidade o quê? Uma cidade idólatra, uma cidade alcoólatra, uma cidade que gostam de festas mundanas, carnais, que não glorificam a Deus. Nós somos o sal da terra, nós somos o sal da cidade de Pescador, nós somos a luz da cidade de Pescador. Então, por que essa cidade ainda não foi destruída? Porque é uma luz. Então, é por isso que a escuridão não vai prevalecer na nossa cidade, por causa do sal, do tempero que há nessa cidade. E nós fazemos parte desse tempero, porque Deus nos chamou para a santificação, não para a imundícia, para produzir fruto, e esse fruto é para glorificar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus,
e eterno Pai, Santo Deus de Israel, Deus da Bíblia, Deus da Igreja, queremos agradecer ao Senhor pelo estudo da palavra, pela Tua revelação, pela Tua inspiração, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, faz e fará em nosso meio. Queremos agradecer, Senhor, porque estamos de pé, por causa da Tua graça, por causa, Senhor, de Ti que está intercedendo por nós, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu, que criou a terra, os luminares, que estabeleceu a terra, os fundamentos, todas as coisas. Agradecemos porque nós Te servimos, agradecemos porque o Senhor se revelou, se manifestou, se declarou a nós. Obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Somos falhos, pecamos sim, Senhor, em pensamentos, em ações, omissões, intenções, mas Te amamos, Senhor. Queremos Te dar louvor, queremos glorificar o Teu nome. Nos ensine e nos ajude a fazer isso. Nos perdoa por não ser os cristãos que deveríamos ser, de dar a glória devida a Ti. Nos ajude, ó Deus, nos ajuda a dar fruto para a Tua obra, fruto, Senhor, que glorifica o Teu nome. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão aqui nesta manhã, que eles venham dar fruto que permaneça, fruto espiritual, fruto justo, fruto diante da sociedade, fruto ao pregar o Evangelho, fruto ao louvar o Teu nome, fruto em sacrifícios de louvor. Ó Deus, muito obrigado pelo tamanho poder. Queremos, Senhor, Te pedir que o Senhor venha se fazer presente, manifestar a nós, pela Tua graça, no culto à noite. Abençoa o culto, traga os irmãos, coloquem um desejo ardente, o anseio, o desejo, o prazer de estar na Tua casa. Use os irmãos, Senhor, que vão estar aqui, que vão louvar, que vão pregar, que vão glorificar o Teu nome. Nos ajuda a Te servir com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Portanto, ó Deus, nos despede debaixo da Tua graça, da Tua mão potente, da Tua mão onipotente, salvadora, graciosa. Nos ajude a estar aqui à noite. Leva-nos para os nossos lares em paz, em tranquilidade, nos livrando de todo tipo mal, de homens mal, de qualquer situação, Senhor, que seja contrário à Tua palavra. É o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, estamos encerrados. Que Deus abençoe a cada